Olá, muito boa noite. Olha, eu queria só aqui deixar aqui uns poucos minutos sobre algo nesta semana, muitas oportunidades para. E houve algumas questões, algumas pessoas que me perguntaram certas questões e foi muito bom. E queria aqui deixar um breve vídeo sobre a questão alguém me perguntou: qual é a oração mais importante? Qual é a oração mais importante? Em última análise, o que é mais importante? Todos nós poderíamos responder: é a salvação, como é óbvio, a salvação da alma. Estamos a falar de eternidade. Estamos a falar, eu hoje é interessante, eu não consigo aqui exemplificar por causa que é o vídeo. Estava aqui de manhã estava-me a preparar para ir para as aulas e veio assim uma imagem, o que é a nossa vida em termos temporais. Imagine a distância de um alfinete, a ponta de um alfinete, que representa a distância, tem uma distância, né? Parece que não tem, mas tem. A nossa vida aqui na Terra, a distância. E eu tenho aqui uma secretária, e essa é a distância na nossa vida na Terra, comparada com a eternidade. E o que é a eternidade? A eternidade, Jesus disse: eu vos dou a vida eterna, não tem fim. Epá, por muito que eu possa falar sobre isto, é impossível demonstrar aquilo que eu sinto no meu coração em relação a isso, e que é Deus que revela ao coração daqueles que vão ouvir sobre este o que é a oração mais importante, é a oração da salvação. Tudo isto está a acabar. A nossa vida é temporária. A nossa vida é como que a distância da ponta de um alfinete. E eu lembro-me que estava-me aqui a vestir de manhã antes de ir para as aulas e tinha aqui uma secretária e pus aqui como que um alfinete aqui na ponta da secretária, que era a nossa vida aos 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos aqui na Terra. E o que é a eternidade? E eu fiz assim com o meu dedo. Eu não vou mostrar aqui no vídeo, que não dá. Eu percorri assim com o meu dedo a distância de toda esta secretária e depois voltar para trás e continuar a fazer esta distância desta secretária, que tem 1,20 m talvez, assim, e continuar a fazer esta distância. Não tem fim. Nós somos eternos. A oração da salvação. Eu pensava que ia só fazer aqui um pequeno vídeo de alguns minutos, não sei quanto tempo será, já vem, não importa, mas a oração da salvação. E ao longo dos anos, o Espírito Santo foi colocando no meu coração uma passagem que é dramática, é tremenda, sobre a questão quando Jesus estava crucificado. Jesus tinha falado a palavra de Deus a milhares de pessoas, tinha falado sobre a salvação, tinha falado a Nicodemos sobre que ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser que nasça de novo. Só aquele que nasce de novo no seu espírito. Ele não entendeu, mas Jesus continuou a explicar. E por todo o Evangelho nós vemos que Jesus sempre focou a atenção que as coisas desta vida são temporais. Nós devemos focar a nossa atenção no céu, desde Mateus capítulo 6, quando ele diz: não vos preocupeis com as coisas desta vida. Isto até o mundo sabe, nós não trouxemos nada para esta vida e não vamos levar nada desta vida. Eu ouvi aqui um áudio, aqui há um vídeo, aqui há algum tempo, que dizia: nem a roupa que nós levamos para o funeral, para o nosso caixão, somos nós que escolhemos. Nós não temos nada. Nós não temos nada. O apóstolo Paulo, São Paulo, o apóstolo Paulo, diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, olhai para as coisas que são do alto, não para as que são da terra, porque a vossa vida já está escondida em Cristo. Outras passagens, quando ele diz em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 15 a 18, quando ele diz: não atenteis para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê. Porque aquilo que nós vemos é temporal, mas aquilo que nós vemos, o reino do Espírito, o reino de Deus, é eterno. E então eu queria aqui, estas passagens eu não ia falar, mas surgiu assim, sobre esta questão: qual é a oração mais importante? O que é que conta?
Ouça, se nós no nosso coração, eu sempre gosto de lembrar isto, está lá uma passagem em Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10, quando o apóstolo Paulo está a explicar, como eu estou agora aqui a explicar, em última análise, imagino que você está já no fim, e nós todos estamos no fim da vida. Sejamos, temos com 10 anos, ou 20 anos, ou 40, ou 50, nós estamos no fim da vida, isto não conta nada. Não é nada, é como aquele pontinho do alfinete comparado com o resto da distância que nós queiramos medir. E Jesus mencionou isto, uma das passagens eu estou aqui a ler, em Mateus capítulo 27, na crucificação de Jesus. Epá, eu gosto muito de mencionar esta passagem porque nós estamos no fim dos tempos. Ouça, agora são os cientistas que estão a dizer que nós faltam-nos 89 segundos no calendário deles para o fim do mundo. Toda a gente sabe que isto está por um fio. É tempo de nós nos chegarmos a Deus e confiarmos nas Escrituras. Não é confiar na religião, não é confiar naquilo que os homens dizem, é confiar em Jesus Cristo, na palavra de Cristo. Eu vou-vos ler aqui em dois evangelhos, no capítulo de João, de Mateus. Não vou ainda a João, vou só a Mateus e a Lucas. No capítulo 27 diz assim, na crucificação de Jesus. Capítulo 27, versículo 37 diz assim: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Era a acusação de Jesus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Toma atenção. Eu estou a falar da oração mais importante da vida. E aqueles que me vão ouvir, sejam 1, ou 10, ou 100, ou 1000, ou 2000, que têm ouvido as mensagens. É esta a oração mais importante. Porque eu estou aqui a escrever isto, a gravar, e eu não sei se daqui a 1 minuto eu não estou aqui já. Não. E todos nós estamos a partir para a eternidade. Nós somos eternos. Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. Ninguém os arrebatará da minha mão. Aquele que crê em mim jamais morrerá, viverá para sempre. Aquele que crê em mim, segundo os padrões de Jesus, não é segundo os padrões da religião. Eu estava a falar isto aqui há 2 dias atrás, um dia atrás. Numa situação que Deus orquestrou para que a palavra de Deus fosse pregada, a palavra de Deus. E depois diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça, dizendo, a gozar com Jesus que estava crucificado, disseram assim: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus e desce da cruz. É bem inacreditável. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, os religiosos, a religião escarnece de Jesus. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Ó Rei de Israel, deixa da cruz e creremos nele. Agora eu vou passar aqui para Lucas, isto é em Mateus. Agora aqui em Lucas a mesma passagem. Está aqui a crucificação. É um bocadinho diferente, não é diferente, é um complemento. Porque eu quero chegar àquela situação, qual é a oração mais importante e o que é que verdadeiramente importa. Eu estava a explicar há poucos dias que algumas pessoas que não adianta fazer boas obras. As boas obras não salvam ninguém, está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Ninguém será salvo por fazer boas obras, por seguir regulamentos, regras, mecanismos de homens. Nós fazemos as boas obras porque já somos salvos. Ouça isto. Ninguém será salvo. Está escrito. Eu não vou lá agora porque estou aqui agora em Lucas. Ninguém será salvo por fazer boas obras, por promessas, andar de joelhos aquele tempo todo. Eu prometo. Não, Deus não se deixa impressionar.
Nós fazemos boas obras, nós somos boas pessoas, nós fazemos o bem, nós amamos as pessoas porque já conhecemos a Cristo. Ninguém vem a Cristo se o Pai não o tiver enviado, está escrito. Nós primeiro temos que conhecer Cristo para depois sermos bons. Ninguém é bom, como Jesus disse, nem eu sou bom, só o Pai é bom. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós começamos a ser o melhor que conseguimos ser. Pela misericórdia de Deus somos salvos. Então, dentro desta mensagem, poucos minutos que eu quero dizer, qual é a oração mais importante? Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10, se tu confessares com a tua boca a Jesus Cristo e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ouça, isto é a oração mais importante que existe. E Jesus está aqui crucificado no meio de dois salteadores. Um blasfema, um goza com ele. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Os outros estavam todos a blasfemar. E agora aqui em Lucas diz assim, um dos malfeitores, eu estou em Lucas capítulo 23, versículo 39. Não sei quantos é que irão verdadeiramente abrir a Bíblia para ver que estou a ler o que está escrito. Nós não podemos acrescentar nem diminuir daquilo que Jesus disse. Ponto final. Um dos malfeitores, um deles, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Blasfemava. Respondendo-lhe, porém, o outro, não foi Jesus, foi o outro. Ouça, dois tipos de coração completamente diferentes. Em minutos antes de morrerem. Eu costumo dizer, eu não sei se já uma vez falei sobre isto, eu costumo dizer isto. Se o Hitler, nos últimos segundos de vida, que ninguém sabe exatamente como é que ele morreu, se ele se tivesse arrependido genuinamente de coração, depois de ter sido o homem mais cruel da história, um dos homens mais cruéis da história da humanidade, matou 6 milhões de judeus, nos últimos segundos de vida ele se tivesse arrependido, Deus o teria perdoado. Porque é o que está aqui. Ouça. Respondendo-lhe, porém, o outro, aquele que tinha um coração bom, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, estamos aqui crucificados, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, ele estava a falar de Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou, e agora este salteador que está crucificado, não estão no limite da dor. A crucificação era a morte mais horrível, mais dolorosa. Eles estão nos últimos minutos de vida. Ele agora repreendeu o outro salteador e ele agora vira-se para Jesus e diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Uma passagem diz, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino no paraíso. E Jesus lhe respondeu, ouça, a oração mais importante que alguém pode fazer agora, não é preciso estar crucificado nos últimos minutos de vida, é agora. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, eu creio que o teu sangue derramado pagou pelos meus pecados. Jesus, lembra-te, eu me arrependo dos meus pecados. Com a boca, lembra-te o que eu disse agora que Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10, se com a tua boca confessares e no teu coração creres que, com a tua boca confessas que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu creio em ti, Jesus, de coração. E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E depois diz, ainda em Romanos capítulo 10, diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este homem só invocou o nome do Senhor.
Não teve tempo de ser batizado, não teve tempo de ir à igreja, não teve tempo de tirar um curso bíblico, não teve tempo de fazer boas obras. Mas o que é que Jesus lhe respondeu? Jesus lhe respondeu, Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Não é as minhas palavras, é Jesus que diz. O coração, nos últimos segundos de vida. Nós estamos no limiar deste mundo. Mas todo aquele que ao ouvir estas palavras não precisa me dizer nada, não tem nada a ver comigo, disser assim, fechar os olhos e no coração disser: Jesus, eu creio em ti, eu creio que tu morreste naquela cruz, derramaste o teu sangue para pagar pelos meus pecados. Eu creio em ti e te recebo como Senhor e Salvador. Eu invoco o nome do Senhor, porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu recebo agora a minha salvação. Esta é a oração mais importante que algum ser humano pode fazer. Deus vos abençoe, um feliz fim de semana e que esta revelação entre no seu coração e sinta a certeza da salvação. É cá dentro, eu não consigo explicar, tem que se experimentar. Não há medo da morte, porque a morte não existe. Jesus disse, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, quando ele está a falar esta passagem para as suas irmãs, Marta e Maria. Crê em mim, aquele que crê em mim verá a glória de Deus. Já passou da morte para a vida, não há morte para aquele que crê em Cristo. E quando nós fazemos esta oração, a certeza da salvação entra no nosso coração. Não importa se de repente este teto cai aqui um meteorito, uma bomba atómica, não interessa. Porque está escrito que irá acontecer exatamente como está escrito. Receba Jesus no seu coração. Igreja não é um templo. E alguém que me está a ouvir sabe do que eu estou a falar, porque ontem estávamos a falar disto. Igreja não é um templo. Jesus nunca criou uma religião, nunca criou a religião cristianismo. Ele veio para nos dar um relacionamento através dele com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem ser através de mim. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele ouvirá. Tudo o que pedires em oração, crendo que recebestes, já é vosso, em meu nome. Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus.